Olá, caro aluno do Verbo Enem, eu, professor Eduardo, professor de Química. Hoje vou falar aqui com vocês de combustíveis, esse tema que é tão abordado aí na prova do Enem, tá? Falando então de Química Ambiental, combustíveis fósseis e combustíveis renováveis, tá? Vamos ver o seguinte. Combustível fóssil. O que seria o conceito de um combustível fóssil? São essas substâncias, esses combustíveis são substâncias formadas por processos naturais, como a decomposição da matéria orgânica, ou seja, é algo demorado para acontecer, não é um ciclo curto a formação desses combustíveis, tá? Os principais que nós temos mundialmente falando seria o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, tá? Quando eu digo petróleo, todos os derivados dele, como óleo diesel, gasolina, gás de cozinha, etc, tá? Combustível fóssil tem uma série de aspectos negativos que você precisa saber quando vai lá fazer a prova do Enem, certo? Eles demoram muito tempo para se formarem, não são combustíveis de ciclo rápido, são de ciclo longo demais, não é um ciclo humanamente acompanhável, tá? Eles são recursos finitos, eles não são, digamos assim, não vão durar para sempre, eles têm um certo limite, uma hora vai acabar. A queima desses gases a queima desses combustíveis produz gases de efeito estufa. O principal deles é o gás carbônico, certo? O principal gás aí responsável pelo aquecimento global. E eles têm uma influência muito forte na economia. Basta a gente perceber, né, dos noticiários o que o aumento do preço do barril de petróleo provoca, né, na bolsa de valores ou até mesmo no nosso dia a dia, porque ele, né, o petróleo, no caso como combustível não renovável, está diretamente ligado a todo o resto da cadeia produtiva e econômica mundial, certo? Então lembre o seguinte, toda vez que lá no Enem aparecer alguma coisa falando de combustível fóssil, não é legal, certo? Não é legal. Depois eu vou falar melhor como pensar nisso daí. Agora falando então de combustível renovável. O combustível renovável, ele vai ter uma série de aspectos positivos que o Enem quer que você saiba. Um combustível renovável é aquele que tem uma emissão de CO2 menor. Por quê? Porque é um ciclo fechado. Vamos pegar, por exemplo, o etanol, né, que é proveniente da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Você planta a cana-de-açúcar, colhe, produz etanol e queima o etanol. O que vai acontecer? Vai liberar CO2, não vai? Sim. Agora, quando você planta a cana de novo, pela fotossíntese do vegetal, esse CO2 é reabsorvido. Então é um ciclo fechado do CO2. Enquanto que no combustível não renovável, lá no combustível fóssil, ele simplesmente tira o carbono que está lá no fundo da terra e põe para o ar na forma de CO2. É diferente. Os combustíveis renováveis, eles estimulam a agricultura com a plantação de cana-de-açúcar, por exemplo, de mamona, né, e de várias sementes de onde saem, por exemplo, lá os biodiesels, certo? O combustível renovável, ele tem esse ponto aqui muito peculiar dele, que é uma menor emissão de compostos sulfurados, que vão dar origem à chuva ácida, e de compostos não particulados, que são os compostos lá, as fuligens, responsáveis por várias doenças respiratórias, tá? Os combustíveis renováveis, eles emitem menos partículas dessas. E outra, né? Os combustíveis renováveis, eles geram renda, eles geram emprego, principalmente em regiões que não são tão abastadas, não são tão desenvolvidas economicamente falando. Então a agricultura, né, da plantação dessa matéria-prima aí para dar origem aos combustíveis renováveis gera bastante renda e gera, né, estimula a agricultura familiar. Então toda hora que o Enem falar de combustíveis renováveis, é bom, certo? Como raciocinar nessas questões que envolvem esses conceitos, nessa parte aí de química ambiental? É o seguinte, gente, tá? Quando o Enem quiser saber de ti uma solução para, por exemplo, a grande emissão de CO2 que está ocorrendo nos últimos anos, etc e tal, você vai fugir de duas coisas. Primeiro, tá? Não vá marcar uma alternativa que diga assim, temos que parar de produzir temos que parar de consumir combustíveis fósseis, porque não tem como parar a indústria do petróleo, não dá para, digamos assim, fechar as portas, porque tem toda uma cadeia produtiva, né, e capitalista ao redor disso daí, milhões e milhões de empregos pelo mundo. E outra, qual alternativa você deve marcar? É uma alternativa mais branda, que diz assim,
estimular o desenvolvimento de tecnologias novas para a produção de combustíveis que não agridam tanto o ambiente, né? Ou reduzir o consumo dos combustíveis fósseis. É mais ou menos por aí que o Enem vai ter, né, a alternativa correta para ser marcada, tá certo? Então saibam o seguinte, tá? Essas questões ambientais você nunca vai marcar uma alternativa extremista, beleza? Eu sou o professor Eduardo, aqui do Verbo Enem. Um grande abraço e até a próxima.